Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre mim, sobre algumas coisas que aconteceu comigo. E devido a eu ter ficado gripada semana passada, eu acabei ficando sem voz e acabei lembrando dessa situação que eu passei entre minha pré-adolescência e adolescência e vim compartilhar com vocês essa experiência de vida. Eu não me recordo certinho a idade que eu tinha, mas foi entre a pré-adolescência e a adolescência. Muito apegada a uma tia minha e ela faleceu. Quando ela faleceu, eu sofri bastante, assim. E eu do nada, assim, de repente perdi a minha voz. Eu fiquei muda, literalmente muda. Não falava nada. Assim, a pessoa não escutava nada que eu falava. Eu até tentava falar, mas conforme eu falava, só saía aquele ar da minha boca, né? Foi uma fase, assim, de bastante constrangimento, principalmente na fase que eu estava, né? Que era pré-adolescência. Mexeu muito comigo, né? Essa época, essa fase. Assim, fui na cidade que eu morava, né? Que é a minha cidade natal. Eu fui no médico, fui em vários médicos, fiz muitos exames, mas ninguém descobriu o que eu tinha ali. Tomei remédios até que não tinha nada a ver. Teve médico que me receitou exame, medicação até pra úlcera nervosa. E não tinha nada a ver com a situação. E assim, eu tomava remédio e nada resolvia. Foi quando a minha mãe, quando ela tava morando lá em Campo Grande, que é a capital aqui do estado, né? Ela resolveu me levar pra lá pra fazer o tratamento. Lá tinha mais recursos. Foi quando eu fui embora pra lá. Fui embora, entre aspas, né? E ficar com ela. E eu lembro, assim, que na época eu ficava mais no hospital do que na casa. Ela não morava exatamente em Campo Grande, ela morava numa vila que tinha próximo a Campo Grande, mas era tipo um distrito. O nome da vila era Bandeirantes. E tinha um circular que ia para Campo Grande todo dia de manhã e voltava no final da tarde. Passava o dia todo no hospital. Foi mais ou menos uma semana desse jeito. Até que eu passei pelo médico e esse médico falou que eu estava com disfonia vocal. Disfonia vocal, ela foi tipo um distúrbio emocional que eu tive na época por conta do falecimento da minha tia, né? Que foi assim muito rápido, foi uma coisa muito que afetou demais, me afetou demais. Então essa situação afetou minha voz. O que ocasionou isso? Eu fiquei em torno de 7 meses falando desse jeito, ao todo, né? Viu que eu realmente estava com isso, né? Ele me encaminhou para fonoaudióloga. Ali eu comecei todo o tratamento específico para isso. Foi quando, acho que uns 2 meses, mais ou menos, um mês e pouquinho, eu recuperei totalmente a minha voz. Só que assim, não consegui muita coisa pelo SUS. Meu pai, de criação, para quem não viu essa história, eu vou deixar linkada aqui essa parte da minha infância. Mas o meu pai, eu lembro que ele também não tinha muitas condições, né? Ele não tinha condições porque tinha deficiência e ele não era aposentado, mas ele era encostado pelo INSS, né? Então, assim, ele tirava de comer de dentro de casa para mandar dinheiro para minha mãe me ajudar lá, para ela me levar, né, tomar medicações, fazer tudo que eu precisava. E assim, teve muitas coisas que me ajudou. A fonoaudióloga na época me receitou, eu tinha até um caderninho até esse tempo atrás de todos os exercícios que ela me passava para mim fazer. Depois que eu casei, eu acabei jogando fora. Mas eu tinha esse caderninho até de todos os exercícios que eu tinha que fazer no decorrer do dia. Então assim, eu passava o dia fazendo exercício para voz. E assim, fora os alimentos também, né, que eu tive que mudar muito a alimentação. E uma coisa que ela me receitou também, que na época eu não sabia, que era comer maçã. Podia comer à vontade maçã. E principalmente de manhã em jejum. O primeiro alimento que eu tinha que comer de manhã era maçã. Tanto é que hoje eu ainda tenho assim um pouquinho de... eu acho que eu fiquei um pouquinho enjoada. Eu acho que eu enjoei um pouquinho da maçã.
Porque eu até como maçã hoje, mas não é igual antes, não. Antes eu comia que direto, todo dia, querendo ou não, tinha que comer, né? Aí depois eu sarei, voltou a minha voz, era pra mim ter continuado a fazer o tratamento pra poder regular o tom da minha voz, né? Porque na época, assim que voltou um tom muito alto. Hoje eu consigo dar uma equilibrada, mas mesmo assim ainda percebo que minha voz é bem alta. Eu ainda falo meio alto. Foi uma fase assim que me perturbou bastante, porque às vezes eu ia falar com alguém, principalmente na escola que eu ia, e o pessoal não sabia desse problema que eu tinha e começava a tirar sarro da minha cara. Imagina, você pré-adolescente, né, naquela fase assim de adolescência, tem vergonha de tudo, eu era muito tímida também. E aí as pessoas começaram a tirar onda da sua cara porque você não falava, não tinha voz pra falar ali. É bem complicado. Até hoje, assim, quando minha garganta infecciona, como aconteceu semana passada, eu fiquei, acho que não foram assim muitos dias, não. Eu acho que eu fiquei 1 dia, 2 sem voz, mas depois fui voltando rouco, né? Imagina, 7 meses sem falar nada, só a voz saindo. Tinha vez que eu tinha agonia de falar e muita vergonha de falar com outras pessoas. É uma fase bem complicada. E eu quis vir aqui compartilhar com vocês, porque talvez, não sei, talvez pode ser que tenha alguém que esteja passando por isso. E talvez pode ajudar, né? Na época eu não tinha informações de YouTube, não tinha informações de nada, assim, de internet. Foi bem difícil. Mas graças a Deus eu consegui, assim, teve um médico que diagnosticou certo, que eu fiz o tratamento certo e minha voz voltou. Foi uma fase bem complicada, mas tudo se resolveu. Graças a Deus deu tudo certo. E foi só mais uma experiência pra vida, né? Mais uma superação que eu tive aí da minha vida. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei aqui, que possa ajudar alguém. E espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau!